No silêncio deste amanhecer, antes que o mundo comece a exigir sua atenção, permita-se um momento para renovar sua mente e transformar sua perspectiva através desta poderosa conexão com o divino. Nossa perspectiva determina nossa experiência muito mais do que as circunstâncias em si. Dois indivíduos podem enfrentar exatamente o mesmo desafio. Um o vê como um obstáculo intransponível, enquanto o outro o encara como uma oportunidade de crescimento. Um se sente derrotado antes mesmo de tentar. O outro se sente fortalecido pela possibilidade de superação. A diferença não está no desafio, mas na lente através da qual o observam. O apóstolo Paulo compreendeu profundamente esta verdade quando escreveu aos Romanos: não se conformem com o padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Romanos 12:2. Esta transformação não é apenas uma mudança superficial de comportamento, mas uma reorientação fundamental de como percebemos a realidade ao nosso redor. É uma nova forma de ver, que produz uma nova forma de lhe ver. Amanhã representa um momento crítico neste processo de transformação. Os primeiros pensamentos que entretemos ao despertar são como sementes plantadas no solo fértil da consciência. Eles estabelecem o tom para as horas que se seguem. Se permitirmos que nossos primeiros momentos sejam consumidos por preocupações, notícias negativas ou a ansiedade das tarefas pendentes, essas sementes crescerão ao longo do dia, produzindo frutos de estresse, medo e negatividade. Mas existe uma alternativa. E se antes que qualquer outra voz pudesse falar ao seu coração, você permitisse que a verdade eterna e as promessas divinas estabelecessem sua perspectiva? E se suas primeiras palavras não fossem de reclamação sobre o dia que mal começou, mas de gratidão por mais uma oportunidade de experimentar a vida? E se seu primeiro diálogo não fosse com as manchetes alarmantes, mas com o Criador que sustenta o universo em suas mãos? Os salmistas entenderam o poder de direcionar conscientemente sua perspectiva logo no início do dia. Davi declarou: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Salmo 5, 3. Ele sabia que começar o dia em comunicação com Deus não era apenas um exercício religioso, mas uma reorientação estratégica de sua perspectiva para enfrentar os desafios que viriam. Da mesma forma, o autor de Lamentações, em meio às circunstâncias devastadoras, encontrou esperança precisamente nessa renovação matinal. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande a tua fidelidade. Lamentações 3, 22, 23. Observe que mesmo em meio à tragédia nacional, ele reconheceu que cada manhã oferece uma nova oportunidade de perspectiva renovada. Esta não é apenas uma técnica de pensamento positivo ou uma estratégia de autoajuda. É um princípio espiritual profundo. Somos transformados não primariamente por mudanças em nossas circunstâncias, mas por mudanças em nossa percepção dessas circunstâncias. E essa transformação começa com o que permitimos que molde nossos primeiros pensamentos do dia. O próprio Jesus modelou esta prática. Os evangelhos relatam que, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Marcos 1:35. Antes de enfrentar as demandas de multidões necessitadas, antes de lidar com a oposição crescente, antes de tomar decisões críticas, ele alinhava sua perspectiva através da comunhão com o Pai. Não é coincidência que muitos dos grandes líderes espirituais ao longo da história seguiram este mesmo padrão, de Agostinho a Madre Teresa, de Martin Luther King Jr. a Dietrich Bonhoeffer. Aqueles que transformaram o mundo começaram transformando sua própria perspectiva através da oração matinal. Sei que para muitos de nós, as manhãs já são corridas e caóticas. O despertador toca e imediatamente somos inundados por uma sensação de urgência. Há almoços para preparar, e-mails para verificar, reuniões para as quais nos preparar. A ideia de acrescentar mais uma tarefa, mesmo que seja oração, pode parecer simplesmente impossível.
Outros enfrentam o desafio oposto. Acordam já sobrecarregados pelo peso da depressão, ansiedade ou desespero. A perspectiva negativa não é uma escolha consciente, mas uma neblina espessa que parece envolver tudo antes mesmo que o dia comece. Para essas pessoas, a própria ideia de transformar a perspectiva pode soar como uma platitude vazia ou uma solução simplista para lutas profundamente enraizadas. Reconheço ambas as realidades. Esta não é uma fórmula mágica que instantaneamente dissolve todos os desafios ou cura todas as feridas. É, em vez disso, um convite para um encontro. Um encontro com aquele que é maior que nossas circunstâncias, mais profundo que nossas emoções e mais poderoso que nossas limitações. É um convite para permitir que uma voz diferente, não a da mídia, não a da cultura, nem mesmo a de nossas próprias inseguranças, defina como vemos o dia à nossa frente. O que aconteceria se, por apenas uma semana, você experimentasse começar cada dia com uma oração intencional de transformação de perspectiva? Não uma recitação mecânica de palavras, mas um diálogo sincero que reorienta sua visão. Que mudanças sutis começariam a ocorrer na forma como você responde aos desafios? Como você perceberia oportunidades? Como você se relacionaria com as pessoas ao seu redor? A beleza desta prática é que não requer circunstâncias especiais para funcionar. Você pode estar enfrentando o dia mais desafiador de sua vida ou a rotina mais comum. A oração matinal tem o poder de transformar sua perspectiva em ambas as situações, não eliminando os problemas, mas revelando um contexto maior em que eles existem. Não removendo os obstáculos, mas redefinindo sua relação com eles. Pense em José no Antigo Testamento, vendido como escravo pelos próprios irmãos, falsamente acusado e injustamente preso. Sua jornada foi marcada por traição e injustiça em cada curva. Mas ele manteve uma perspectiva que eventualmente lhe permitiu dizer aos mesmos irmãos que o traíram: "Vocês planejaram um mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." Esta não foi uma negação ingênua da realidade, mas uma perspectiva transformada que podia ver além das circunstâncias imediatas para o propósito maior sendo realizado através delas. Agora, vamos nos unir em uma oração que tem o poder de transformar sua perspectiva nesta manhã e em todas as manhãs que virão. Pai Celestial, enquanto a luz do amanhecer dissipa as sombras da noite, venho a Ti neste momento sagrado para permitir que Tua verdade dissipe as sombras que obscurecem minha perspectiva. Antes que qualquer outra voz fale ao meu coração hoje, quero ouvir a Tua voz. Antes que qualquer outra influência molde minha visão, quero que Tua palavra estabeleça minha perspectiva. Reconheço que a maneira como vejo determina profundamente como vivo. A lente através da qual observo este dia moldará cada interação, cada decisão, cada resposta emocional. Então, neste momento, entrego minha perspectiva a Ti. Reorienta minha visão, renova a minha mente, transforma a maneira como percebo tudo o que este dia trará. Começo transformando minha perspectiva através da gratidão. Pai, em vez de focar primeiro naquilo que falta, escolho reconhecer o que já me deste. Agradeço pelo dom da vida que pulsa em minhas veias nesta manhã, pelo oxigênio que enche meus pulmões, pela consciência que me permite perceber a beleza ao meu redor. Por estas bênçãos fundamentais que frequentemente tomo como garantidas, eu Te agradeço. Sou grato pelo teto sobre minha cabeça, pelo alimento disponível, pela água limpa que muitos no mundo não têm acesso. Sou grato pelas pessoas em minha vida, aquelas que me amam apesar das minhas falhas, que me encorajam em minhas lutas, que enriquecem minha jornada com sua presença. Agradeço pelas capacidades que possuo, a habilidade de pensar, de sentir, de escolher, de criar, de amar. Reconheço que mesmo as habilidades mais básicas são presentes imerecidos, não direitos adquiridos. E, acima de tudo, agradeço por Tua presença constante, por Teu amor que não depende do meu desempenho, por Tua graça que é renovada cada manhã, por Tua fidelidade que permanece mesmo quando a minha falha.
Que esta gratidão estabeleça o tom para tudo que verei e experimentarei hoje. Pai, transformo minha perspectiva sobre as dificuldades que estou enfrentando. Em vez de vê-las apenas como obstáculos a serem evitados, ajuda-me a reconhecê-las como oportunidades para crescimento, refinamento e dependência mais profunda de Ti. Como Tiago escreveu, que eu considere motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações, sabendo que o teste da minha fé produz perseverança e maturidade. Onde vejo apenas problemas, revela possibilidades. Onde enxergo apenas obstáculos, mostra caminhos. Onde percebo apenas limitações, manifesta potencial inexplorado. Transforma a minha tendência de encarar os desafios com medo para a capacidade de enfrentá-los com fé. As circunstâncias que encaro não são acidentes aleatórios, mas componentes do teu propósito maior. Como José, que eu possa eventualmente ver como aquilo que parecia mal em determinado momento estava sendo tecido em um tapete mais amplo de bem e redenção. Mesmo nas situações mais dolorosas e confusas, dá-me a capacidade de dizer como Jó: mas ele conhece o meu caminho. Se ele me provasse, eu sairia como ouro. Transforma minha perspectiva, para que eu possa ver o potencial redentor em cada dificuldade. Senhor, transforma minha perspectiva sobre as pessoas que encontrarei hoje. Em vez de vê-las através das lentes das minhas necessidades, preferências ou julgamentos, ajuda-me a enxergá-las como tuas vês, criadas à tua imagem, infinitamente valiosas, dignas de respeito e amor, independentemente de seu comportamento ou condição. Que eu veja além das aparências, além das primeiras impressões, além dos rótulos que tão facilmente aplicamos. Revela-me o coração por trás do comportamento, a dor por trás da hostilidade, a insegurança por trás da arrogância. Como Jesus, que eu possa ver não apenas quem as pessoas são agora, mas quem elas podem se tornar pelo poder da tua graça. Transformo minha perspectiva sobre aqueles que me magoaram ou com quem tenho relacionamentos tensos. Em vez de definir essas pessoas pelas piores coisas que fizeram, ajuda-me a lembrar que elas também carregam tua imagem, também lutam com suas próprias feridas, também precisam da mesma graça que tão desesperadamente necessito. E que eu veja a mim mesmo, não através das lentes da vergonha, do fracasso ou das expectativas inalcançáveis, mas através da verdade de quem sou em Ti, amado incondicionalmente, perdoado completamente, valorizado imensamente, com um propósito eterno. Pai, transforma minha perspectiva sobre o tempo. Em vez de ver este dia apenas como mais um em uma série infinita, ou como um obstáculo a ser superado até o próximo fim de semana, ajuda-me a reconhecê-lo como um dom precioso e irrecuperável. Cada momento é uma oportunidade única, que nunca voltará exatamente da mesma forma. Que eu não fique tão concentrado no passado que não consiga abraçar o presente, e nem tão ansioso pelo futuro que não possa apreciar o agora. Como Moisés orou, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Ajuda-me a valorizar cada hora como um recipiente a ser preenchido com um propósito e significado. Transforma minha perspectiva sobre o trabalho que tenho pela frente hoje. Em vez de vê-lo apenas como tarefas a serem concluídas ou obrigações a serem cumpridas, ajuda-me a reconhecê-lo como uma expressão de adoração, uma oportunidade de serviço, uma chance de manifestar teu caráter criativo e ordenador no mundo. Seja no escritório ou em casa, seja em tarefas intelectuais ou manuais, seja em posição de liderança ou de apoio, que eu trabalhe de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que cada esforço fiel, por mais mundano que pareça, tem significado eterno quando feito para a tua glória. Senhor, transformo minha perspectiva sobre a influência que recebo. Em um mundo saturado de informações, opiniões e valores contraditórios, escolho conscientemente quais vozes permitirei que moldem minha visão de mundo.
Neste dia, que a tua palavra tenha precedência sobre as manchetes. Que tua verdade tenha mais peso que as tendências passageiras. Que tua sabedoria fale mais alto que a sabedoria convencional deste mundo. Ajuda-me a ser como os bereanos, que examinavam as Escrituras todos os dias para verificar se o que ouviam era verdadeiro. Dá-me discernimento para separar a verdade da falsidade, a sabedoria da tolice, o essencial do periférico. E quando minha mente começar a ser arrastada por correntes de ansiedade, controvérsia ou negatividade, gentilmente traz-me de volta à âncora da tua palavra. Transformo minha perspectiva sobre o propósito desta vida. Em vez de medir o sucesso pelos padrões temporários de riqueza, status ou conquistas, ajuda-me a avaliar cada momento pela lente da eternidade. Que eu viva hoje à luz do dia em que estarei diante de ti, ouvindo "muito bem, servo bom e fiel", ou "na medida em que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes". Que eu não esteja tão focado nas recompensas temporárias que perca de vista as eternas, nem tão distraído pelo que é urgente que negligencie o que é verdadeiramente importante. Cada momento deste dia é uma oportunidade de investir no que durará para sempre. Conhecer-te mais profundamente, amar os outros mais genuinamente e participar do teu trabalho redentor no mundo. Pai, transformo minha perspectiva sobre minhas limitações. Em vez de me concentrar no que não posso fazer, nas áreas onde sou fraco ou nos recursos que não possuo, ajuda-me a lembrar que o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Que eu veja minhas limitações não como impedimentos finais, mas como convites para depender mais profundamente da tua força ilimitada. Como Paulo, que eu possa dizer: "Por isso me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte." Que eu veja minha insuficiência não como motivo de desespero, mas como palco para a manifestação do teu poder. Transforma minha perspectiva sobre os resultados. Em um mundo obcecado por métricas de sucesso, ajuda-me a lembrar que sou chamado à fidelidade, não necessariamente a resultados visíveis. Que eu possa plantar e regar fielmente, confiando que é Deus quem dá o crescimento. Liberta-me da pressão esmagadora de tentar controlar desfechos que, em última análise, estão em tuas mãos. Que eu possa dizer como Jesus: "Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer." O sucesso verdadeiro não é medido pela aprovação humana ou por realizações mensuráveis, mas pela fidelidade em completar a obra que tu me deste especificamente para fazer. E finalmente, Pai, transforma minha perspectiva sobre ti mesmo. Liberta-me de imagens distorcidas que te reduzem a um juiz severo esperando que eu fale, um avô indulgente que ignora o pecado ou uma força impessoal distante das minhas lutas diárias. Revela-te como realmente és, infinitamente santo e imensamente amoroso, perfeitamente justo e incrivelmente misericordioso, transcendentemente majestoso e intimamente presente. Que minha visão de ti seja continuamente expandida e corrigida pelo que revelaste nas Escrituras, não moldada primariamente por experiências passadas, tradições culturais ou preferências pessoais. Como Moisés, minha oração é: mostra-me a tua glória, pois sei que quanto mais claramente te vejo, mais completamente sou transformado. Pai, à medida que este dia se desdobra, com suas alegrias e desafios, oportunidades e obstáculos, que esta oração matinal continue a ecoar em meu coração, transformando continuamente minha perspectiva. Que eu veja todas as coisas não apenas como são na superfície, mas como realmente são à luz da tua verdade, do teu propósito e do teu amor eterno. Que esta não seja apenas uma transformação momentânea que se dissipa no primeiro obstáculo, mas uma renovação contínua da minha mente que se aprofunda a cada dia. Como Paulo, que eu possa dizer:
Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Que a transformação da minha perspectiva hoje seja apenas o começo de uma jornada contínua de ver cada vez mais claramente, vendo os outros como tu os vês, vendo as circunstâncias como tu as vês, vendo a mim mesmo como tu me vês, e, acima de tudo, vendo-te como verdadeiramente és. Em nome de Jesus, que abriu meus olhos espirituais e continua a transformar minha visão de glória em glória, eu oro. Amém.